O Eiras Digital recebe hoje a doutora Maria de Belém Roseira. Foi Ministra da Saúde e é uma figura ilustre da esquerda portuguesa. É com grande prazer que a entrevisto hoje. Doutora Maria de Belém, muito obrigado pela disponibilidade que tem em dar-nos esta entrevista. Gostava de saber a sua opinião sobre a situação atual do país no que respeita à classe política, à descredibilização da classe política e à falta de capacidade de compromisso entre os dois maiores partidos. Há uma falta de compromisso em termos daquilo que é o Bloco Central. Eu gostava de percepcionar qual é que é a sua opinião sobre esta situação. Eu acho que a descredibilização da classe política decorre de uma sensação que as pessoas têm de não se sentirem representadas, mercê fundamentalmente de que as promessas que são feitas, isto é a minha leitura, não é? As promessas que são feitas em campanha eleitoral não são cumpridas nem respeitadas quando depois as pessoas assumem o poder. Eu acho que essa situação é uma situação muito negativa do ponto de vista dessa confiança que tem que existir entre representantes e representados, como é o caso de uma democracia parlamentar representativa, como é o caso da nossa. Outra questão já é a possibilidade de haver entendimentos entre partidos, entendimentos esses que normalmente são considerados como a forma de ultrapassar os problemas que os portugueses estão a sentir. E quereria já dizer em relação a isso que entendimentos é um chapéu muito grande para questões de grande complexidade e de natureza diferente. Nós poderemos ter entendimentos estruturais em relação, por exemplo, ao sistema político. Tivemos até há muito pouco tempo entendimentos globais em relação ao contrato social. E aquilo que se está a passar atualmente é que, mercê da crise económico-financeira, pela primeira vez há uma clivagem profunda, assente em posições ideológicas muito marcadas e muito dogmáticas por parte de pelo menos um dos partidos que integra a coligação, que sistematicamente fala em consensos, mas decide tudo fora do quadro que leva à construção de consensos. Considera que o PSD, como subentendeu que era esse o partido, não tem tido um empenho efetivo em que haja esse consenso? O CDS-PP, como é evidente, é outro partido da maioria e não deixa de estar incluído neste chapéu maior da maioria, não é? Embora possa sempre dizer que tenta influenciar positivamente e que não consegue, mas isso também é uma desculpa, porque há coisas de tal maneira estruturantes que eu acho que não vão lá com meras desculpas. Eu dou-vos o exemplo muito claro do que se está a passar em relação a esta questão das pensões e da chamada reforma da Segurança Social. Tivemos há cerca de 3 semanas um secretário de Estado que faz uma reunião em off com jornalistas, avançando com algumas ideias sobre aquilo que o Governo estava a preparar para fazer, no sentido de ajustar as pensões à evolução da economia. Vemos o Primeiro-Ministro numa reunião em Maputo dizer que isso é um disparate, que não há nenhuma decisão do Governo sobre essa matéria. Entretanto, vários, quer o vice-primeiro-ministro, quer alguns ministros desmentiram que existe essa intenção do Governo. Vimos a ser confrontados a seguir com a existência de um relatório na União Europeia onde constam essas orientações e o Primeiro-Ministro vem dar uma entrevista a dizer que afinal será assim. E o mais extraordinário de tudo é que nomearam uma comissão de peritos para refletir sobre a reforma da Segurança Social, que desconhece tudo bem. Isto é uma farsa em termos democráticos. Está a ver? Manobras de diversão para criarem uma ideia. Não é só manobras de diversão. Há manobras de diversão para pôr, desde o princípio, no sentido de colocar as pessoas em incerteza, uma técnica de comunicação que vai no sentido de avançar
com um cenário completamente negro e depois, de repente, o cenário completamente negro é relativamente atenuado para pôr as pessoas a pensar, afinal, podia ser pior. Eu acho que isto é uma manipulação psicológica das pessoas que acresce àquela que tem passado pela criação de um clima de incerteza e de insegurança, que toda a gente conhece, são as técnicas. Uma ideia que o país está muito pior. Exatamente. E que as soluções do governo ainda podiam ser piores, mas como são muito sensíveis, acabam por atenuar aquilo que seriam as dificuldades de uma solução mais rigorosa ou mais impiedosa, etc. Agora, isso, como é evidente, se toda a gente conhece, para haver um acordo com alguém, nós temos que confiar no outro alguém. A base da confiança, o respeito pela palavra dada, sempre foram, eu sou de direito, sempre foram as bases dos contratos, e um consenso entre partidos é um acordo, que é um verdadeiro contrato. Agora, se não há confiança em relação ao interlocutor, como é que quer que se estabeleça um consenso? Considera que o Governo não tem tido a credibilidade suficiente e não tem tido a transparência suficiente na relação com o Partido Socialista? Considero que faz tudo mal. Faz tudo mal. Faz tudo mal porque atua muitas vezes com aquilo que em direito se chama a reserva mental, não é? Que é estar a dizer uma coisa e já estar a pensar outra, e a reserva mental sempre foi fonte de anulabilidade dos contratos. Portanto, quer dizer, há aqui uma questão que é absolutamente essencial e estruturante. Para que haja estabelecimento de consensos, é preciso que haja confiança nos parceiros e entre os parceiros. Aliás, eu sou suficientemente antiga no exercício de funções públicas, que aliás até começaram um pouco antes dos 40 anos do 25 de Abril, que agora estamos a comemorar, e portanto assisti a todos os governos provisórios, participei a muitos gabinetes, participei nessa construção, e se nós virmos que as bases do nosso sistema democrático foram construídas pelos partidos com assento parlamentar, e foi possível porque as pessoas que integravam esses partidos, que os dirigiam e que assumiam compromissos em nome deles, os respeitavam escrupulosamente. E, portanto, digamos, a democracia é isto, é transparência, é respeito pela palavra dada e é prestação de contas. E, portanto, aquilo que nós estamos a viver é realmente um período de doença em termos da nossa democracia. E é por isso também que as pessoas sentem o tal afastamento em relação à política, a falta de confiança em relação aos políticos e, digamos, isto não é bom do ponto de vista democrático e do ponto de vista daquilo que é a legitimidade no exercício do poder. Porque a legitimidade ganha-se através das eleições, das escolhas dos cidadãos. Mas o exercício do poder não é para depois cada um fazer como entende a partir do momento em que lá chega. É para respeitar religiosamente, pese embora a separação entre a religião e o Estado, mas no sentido do cumprimento escrupuloso daquilo que é o mandato que nós recebemos. E, portanto, esse mandato tem que ser respeitado sob pena de certa forma, enfraquecer os pilares base do sistema democrático. A doutora Maria de Belém mencionou que havia uma postura, de certa forma, de manipulação por parte do Governo naquilo que é a atuação política. Considera que essa manipulação também tem subjacente uma agenda já eleitoral, ao contrário do que o Primeiro-Ministro diz, que disse até com alguma arrogância que se lixem as eleições? Acha que há uma agenda eleitoral? Não, isso está à mostra, mas há uma outra coisa que me preocupa mais, que é o seguinte. O Primeiro-Ministro tem todo o direito a professar a ideologia que é a sua. Em democracia, aliás, a democracia é o quadro adequado para haver o confronto ideológico, um confronto ideológico enquadrado que depois não descamba em conflitos, mas precisamente pelo seu enquadramento institucional encontra o local próprio para ser exercido.
O que não é adequado é esconder isso. E eu dou-lhe um exemplo muito claro. Quando veio aqui ao Parlamento há pouco tempo, aquela comissão que foi criada a nível do Parlamento Europeu para avaliar a democraticidade dos programas que as troicas elaboravam nos vários países sob assistência financeira, houve entrevistas a todos os ministros das Finanças dos países intervencionados e o único país onde nós temos uma Ministra de Estado e das Finanças, referiu a Troika como uma oportunidade, foi aqui em Portugal, não é? Portanto, o Governo entende que este quadro de intervenção económica ou financeira é o ambiente adequado para levar a cabo a sua ideologia, que é uma ideologia que é marcadamente a favor da austeridade expansionista. Acredita nela, não é? Aproveita deste enquadramento institucional para implementar uma ideologia concreta. Foi confessado, quer dizer, não é nenhuma interpretação da minha parte. Sim. Foi confessado abertamente pelo Governo ou por quem o representava, neste quadro a Ministra de Estado das Finanças. E, aliás, nós observamos ao longo destes 3 anos que quando se vai para além do programa da Troika, e quando se pretende fazer um ajustamento muito mais apressado do que aquele que está contido no programa, o objetivo é esse. Há uma crença ideológica na tal doutrina da austeridade expansionista que considera as pessoas como um mero dano colateral. Claro que, na nossa leitura, esta postura é errada e consideramos que as pessoas nunca podem ser variáveis de ajustamento. Porquê? Temos-lo referido com muita frequência. Aquilo que nós estamos a conseguir com este ajustamento abrupto e impiedoso é um rompimento, uma ruptura da coesão social, da coesão intergeracional, alargar a mancha da pobreza e a aprofundá-la, na medida em que não só a descida abrupta da nossa produção de riqueza, o nosso PIB, levou a que os rendimentos médios baixassem, sem prejuízo de terem agravado as desigualdades entre os mais pobres e os mais ricos, cada vez menos mais ricos e cada vez mais pobres. Portanto, o limiar relativo da pobreza baixou, alargou-se, aprofundou-se, aumentaram as pessoas em estado de privação severa e, pior do que isso, as crianças e a pobreza nas crianças está a ser maior do que a pobreza nos idosos, o que significa que os agregados em idade ativa estão mais pobres, porque é nesses agregados que estão as crianças, não é? E isto não seria tão grave, poderíamos pensar que é uma questão transitória, que os amanhãs cantam, que nos anunciam, vão ser esplendorosos e, portanto, vamos todos ficar melhor. Se não se tivesse a noção, como está cientificamente demonstrado, que crianças em estado de pobreza grave, como é o caso, estão expostas a um stress traumático que lhes compromete definitivamente a memória cognitiva, aquilo que lhes permite a elas aprender. Considera que se está a hipotecar dessa forma Está-se a hipotecar o país e está-se a hipotecar o país de 2 vias. No que tem a ver com crianças e jovens, através do alargamento da mancha de pobreza nas crianças, comprometendo a sua capacidade cognitiva. E, portanto, todo o discurso da aprendizagem ao longo da vida, luta contra o abandono escolar, contra o não aproveitamento escolar, etc., comprometidos, e depois a outra faixa dos jovens qualificados que foram atirados para a imigração. Isso é gravíssimo. Gravíssimo porquê? Porque nós fizemos, designadamente, de uma forma muito consistente, e eu sou testemunha disso, porque integrei o primeiro governo de António Guterres, e as linhas estratégicas foram investimento na educação, designadamente a nível do pré-escolar, porque já estava demonstrado que crianças que frequentam o pré-escolar têm melhores capacidades de aproveitamento ao longo de todo o seu percurso, luta contra o abandono escolar, luta contra a pobreza e grande aposta estratégica na investigação e no conhecimento, porque é através dessa aposta que nós conseguiremos mudar estruturalmente
realmente o nosso modelo económico. O que é que está a acontecer? Mercê de alguns investimentos que foram feitos até em governos anteriores, nós temos tido algum aumento das exportações, mas elas agora estão a abrandar. Estão a abrandar e, ao mesmo tempo que abrandam as exportações, já estamos outra vez a assistir ao desequilíbrio da balança externa, portanto as importações a aumentar. E eu penso que não são as importações que decorrem do investimento, mas são as importações que decorrem sobretudo do consumo, porque nós destruímos o nosso modelo produtivo quando demos cabo da nossa indústria e quando desmantelamos as nossas estruturas agropecuárias e a pesca. Mas pronto, tirando isso, é evidente que nós achamos que um período desta natureza de intervenção financeira deveria ser um período de grande mobilização dos portugueses através de um desígnio estratégico. Esse desígnio estratégico não existe e a única coisa a que nós assistimos é desmantelamento das estruturas sociais em nome de uma crença ideológica que, como eu digo, o Governo tem toda a legitimidade para protagonizar, não tem a legitimidade para dizer que não é isso que defende. Portanto, destruímos progressivamente o Estado Social, estamos a pretender destruir o Estado Social, mas em alternativa não há nada que se apresente como solidificado. Agora, há uma coisa que neste conjunto a mim me preocupa muito, porque tenho mais de 40 anos de exercício de atividade pública e política, sempre exerci a política no quadro do entendimento da sua missão pública e da sua natureza pública e de defesa do interesse público, que é, não há nenhum país que possa desenvolver-se economicamente quando tem um peso tão grande de população pobre no seu seio. Porquê? Porque nós hoje queremos competir a nível dos países desenvolvidos através da criação de ideias, e isso significa investimento em capital humano. Capital humano pobre é capital humano, não tem capacidade para gerar ideias e, portanto, nós vamos ficando para trás neste mundo de grande competição. Mas a doutora Maria de Belém considera que esta crença ideológica por parte da maioria poderá levar a uma ruptura social, pelo que também mencionou, devido aos contrastes sociais que têm vindo a agravar-se dia para dia? É sempre esse o grande risco, é o de nós rompermos a coesão social entre portugueses. Aliás, vemos muitas manifestações, a própria metodologia que o Governo usou no sentido de pôr civis contra militares, militares contra civis, velhos contra novos, novos contra velhos, pessoas que oferem determinados rendimentos contra pessoas que não os oferem. Quer dizer, em vez de se investir numa postura de coesão, de entendimento, acentuaram-se os traços que Camões identificou há vários séculos da inveja, não é? Da inveja. É uma postura no sentido de... mas que tem depois como consequência uma coisa muito grave, que era uma especificidade portuguesa, que é, ninguém punha em causa a importância da solidariedade intergeracional e das redes familiares de suporte, quando ao mesmo tempo gera muito desemprego e quando faz cortes indiscriminados em pensões de pessoas que as usavam para garantir o apoio familiar a filhos que ficaram desempregados e o apoio escolar a netos que estavam a ficar em situação de maior debilidade por causa da situação de desemprego dos pais, começa a romper realmente estas redes de solidariedade e começa a poder potenciar fenómenos que são fenómenos muito preocupantes. Eu costumo chamar muita atenção para outro aspecto que me preocupa muito, que é o aspecto da saúde mental. Nós sabemos, está demonstrado cientificamente, que uma das rupturas que é vivida com mais sofrimento pelas pessoas é precisamente a do desemprego. E nós vemos que também essas rupturas se manifestam de várias formas. Uma delas, e a maioria das pessoas nem sequer pensa nisso, nem reflete nisso, é o facto de, mercê desse corte abrupto na nossa capacidade de angariar o sustento,
para si próprio, mas sobretudo para os que dependem de nós, levar a situações de privação de sono. Uma pessoa que se deita sem saber como é que vai dar de comer aos filhos no dia seguinte, como é que vai pagar a renda de casa, como é que vai pagar a água e a luz, como é que vai pagar a prestação da casa se a tiver. A doutora Maria de Belém, enquanto deputada, tem tido testemunhos de fome, de situações de fome, por parte da Com certeza todos temos, com certeza que todos temos, não é? Aliás, temos mantido reuniões de trabalho com a Caritas, com as instituições particulares de solidariedade social. Eu própria conheço bem, presido a Assembleia Geral da União das Misericórdias, que é uma estrutura institucional secular que existe em Portugal e que tem tido um trabalho extraordinário, mas é outra das rupturas que o Governo pretende introduzir, que é substituir a solidariedade organizada, garantida pelos Estados nas democracias modernas, pela caridade. Aliás, nós tivemos aqui há pouco tempo um deputado dinamarquês do Conselho da Europa, que veio a Portugal fazer uma visita de avaliação, porque ele participa na Comissão de Igualdade de Oportunidades no Conselho da Europa, e em entrevista que teve com o representante permanente do FMI em Portugal, ele lhe disse que não estava nada preocupado com a descida dos apoios pecuniários em situação de desemprego e de pobreza, porque Portugal tinha uma estrutura social muito bem organizada e, portanto, não era preciso o Estado estar onde a sociedade civil está. O que é uma coisa horrorosa, porque é pretender substituir a solidariedade que é devida às pessoas desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, pela caridade, que é um dever unilateral. A solidariedade pressupõe reciprocidade. Eu sou responsável por si e é responsável por mim também. A caridade é um dever unilateral. Eu posso sentir esse impulso e devo satisfazê-lo se o sinto, e não nos fica nada mal que tenhamos essas atitudes, mas não são atitudes organizadas e são sobretudo atitudes que transformam um pobre num pedinte. Uma pessoa dependente da caridade é um pedinte que não tem acesso a uma postura de dignidade, que é aquela que deve ser reconhecida. Porquê? Porque cada um de nós, igual na sua dignidade, deve ser respeitado nessa sua essência. Aliás, considera que não tem sido salvaguardada a dignidade não das sou pessoas? só eu que considero. Não sou só eu que considero. O próprio Papa tem denunciado o facto de desconfiar, aliás, na linha do Concílio Vaticano II, desconfia da caridade que não custa nem dói. Desconfia disso. Como é evidente, há maneiras de satisfazer os problemas de consciência, mas isso são formas muito primárias de organização. A própria doutrina social da Igreja aponta para que cada ser humano só consegue preencher o seu conceito de dignidade através do trabalho, e um trabalho que seja remunerado em termos de conseguir a sua subsistência, como até a doutrina até vai mais longe, no sentido de apontar para que até será aconselhável que a pessoa possa pôr algum dinheiro de lado para ter alguma segurança. Portanto, manter as pessoas em insegurança permanente, em receio permanente em relação ao dia da manhã, é recuar 2 séculos, é recuar antes de Bismarck, é recuar antes de Israel e no Reino Unido, em que realmente os Estados se aperceberam da importância dos sistemas de proteção social como garante de maior produtividade das pessoas, de maior relação social e de investimento no desenvolvimento humano, que é aquilo que justifica o exercício da política. O exercício da política não se justifica se é para tornarmos uns dominadores e os outros dominados. A doutora Maria de Belém tem um conhecimento profundo sobre as instituições de solidariedade social, principalmente as Misericórdias. Misericórdias e não só. Tenho o gosto de ser associada fundadora de muitas instituições que têm desempenhado
um papel muito ativo na sociedade portuguesa, e tudo aquilo que eu disse não retira em nada o papel da sociedade civil na preocupação com os fenómenos sociais que ocorrem à sua volta. Considera que com esta crescente missão do Governo de atuar socialmente contra estes flagelos que mencionou, as misericórdias no futuro e as instituições de solidariedade social poderão não colmatar as situações de pobreza? Nunca colmatarão, nunca colmatarão, porque uma coisa é essa ação, outra coisa é a ação garantida pelo Estado, e é evidente que grande parte da ação das misericórdias e das instituições particulares de solidariedade social se faz através da transferência de dinheiros públicos para esse efeito. E o Estado deve continuar a fazê-lo. O terceiro setor, o setor da economia social, que não se esgota na ação social, está muito para além disso. A economia social é uma outra forma de economia, é chamada economia alternativa ou até economia positiva, porque tem outros princípios enquadradores que a distinguem da produção de bens através do Estado ou da produção de bens através do sistema privado, mas é um ator e não pode substituir-se ao Estado nunca naquilo que é a função redistribuidora que legitima o Estado na cobrança de impostos e no assegurar de uma segunda redistribuição através precisamente da proteção social, que é a proteção social na segurança social, que se divide depois entre segurança social contributiva e segurança social não contributiva, a chamada ação social. Depois também através da educação, porque a educação é o grande corretor da desigualdade de oportunidades, e depois também através da saúde, precisamente porque cada vez são mais conhecidas as relações entre a saúde e a economia. Pessoas doentes, populações doentes não são populações produtivas e, para além disso, são populações que dependem de prestações pecuniárias sociais que constituem um peso para o Estado. Portanto, para além disso, a saúde é uma amiga da economia no conjunto de atividades económicas que consegue criar à sua volta e atividades económicas de alto valor acrescentado. Por isso é tão importante o investimento em conhecimento na saúde, em investigação, precisamente por aquilo que tem de benéfico para nos permitir cada vez mais libertar-nos de doenças que podem ser resolúveis, como por outro lado, porque incorpora uma sofisticação de conhecimento que pode induzir, e já tem promovido em Portugal, através do cluster da saúde, um alto valor acrescentado à economia nacional. Portanto, digamos que, ao contrário da visão que este Governo tem de que os sistemas de proteção social são um peso para o Estado, nós lemos os sistemas de proteção social como um grande alívio para a coletividade e, sobretudo, como indutoras de progresso económico, de enriquecimento da população, não só do ponto de vista material, como do ponto de vista material e imaterial também. Como é que olha para o nível elevadíssimo de carga fiscal contra a classe média? A OCDE ainda recentemente veio dar conta de um estudo em que Portugal é aquele que menos olha para os mais pobres, portanto está a entrar em déficit de proteção em relação aos mais pobres, como é aquele onde a média salarial é a mais baixa dos países da OCDE e é o quarto com a carga fiscal mais elevada. Portanto, está a ver que nós temos o pior dos dois mundos, que é uma enorme carga fiscal e uma grande incapacidade de a transformar em redistribuição social. Qual é a sua posição relativamente ao ordenado mínimo nacional? Eu acho, já o disse, que o ordenado mínimo nacional deveria ser elevado e aumentado. Porquê? Porque, sobretudo, aquela preocupação que existe no sentido de que maior distribuição de rendimento possa levar a um desequilíbrio acentuado da balança de pagamentos, não são os detentores do salário mínimo que mais contribuem para esse desequilíbrio, porque o salário mínimo, como nós sabemos, num país de baixo salário e vida cara, só dá
para os bens essenciais e, portanto, os bens essenciais têm uma fraca componente de importação e podem ser indutores de um alargamento e de um aumento do consumo interno que possa fazer escoar aquilo que é produzido internamente e que as nossas empresas e grande parte das nossas empresas necessita como pão para a boca para garantir a sua viabilidade. Há uma preocupação que eu acrescento a estas. Quando nós investimos numa economia de empobrecimento, nós também fazemos com que as pessoas se tornem insolventes. E a insolvência das pessoas, para além de provocar a tal privação de sono que leva a que nós não consigamos a certa altura controlar-nos e, portanto, poderemos ter aí fenómenos sociais cada vez mais chocantes do ponto de vista daquilo que eles significam. E eu chamo apenas a atenção para um aspecto que me incomoda muito e que é: nós já tínhamos assistido a muitos problemas ligados ao suicídio, que é uma manifestação destes fenómenos de pressão a nível da saúde mental. Mas aquilo que nunca tínhamos assistido é aquilo que já se passou aqui no país, que é mães que matam filhos e que se suicidam a seguir. Isso é uma coisa arrepiante, sob qualquer análise que possa fazer. Reflete o desespero. Reflete o desespero e reflete realmente a perturbação profunda que estes fenómenos podem provocar nas pessoas e às quais ninguém está a ligar devidamente. Mas dizia eu, quando nós investimos num modelo económico que aposta no enfraquecimento e no empobrecimento das pessoas, também as transformamos em insolventes e, ao fazer de grandes núcleos populacionais e grandes números a nível da população, pessoas insolventes, também estamos a pôr em causa a subsistência e a estabilidade do sistema financeiro português, que é um impacto altamente indesejável na medida em que nós, como é evidente, também precisamos de um sistema bancário e de um sistema financeiro que seja sólido e que se aguente nesta turbulência, neste abalo telúrico a que a crise financeira mundial veio conduzir. Além de todos os ataques que já falámos, tem havido um ataque fortíssimo aos reformados. Eu queria partilhar consigo uma situação que vivi a vir para aqui. Passei nas finanças de manhã para tratar de um assunto e deparei-me com uma senhora de idade que estava a chorar, desesperada, porque não conseguia perceber os novos cortes que foram feitos na sua reforma e que têm sido sucessivos, tendo esta perdido um poder de compra elevadíssimo, não conseguindo fazer face aos seus compromissos. Fiquei muito impressionado e a doutora Maria de Belém é uma figura conhecida por ter uma grande sensibilidade social e uma visão social muito específica do país. Qual é que é a sua percepção sobre este ataque cobarde, no fundo, a um setor tão pouco capaz de reivindicar, tão pouco capaz de se defender e tão frágil, não é? Pois eu queria recordar que o Primeiro-Ministro disse em campanha eleitoral que mexer nas pensões dos reformados era o Estado tentar reter aquilo que não era seu, e foi afinal aquilo que tem vindo a acontecer sistematicamente. Penso que é conhecido de todos que houve ataques dirigidos aos pensionistas e aos funcionários públicos, como se fossem a causa da crise, não é? E esses ataques públicos provocam as tais rupturas, ainda por cima, como se pretendeu atingir estes setores através da desinformação. Nem sequer se fala na tal diferença de que eu há bocadinho lhe referi sobre pensões não contributivas e pensões contributivas. As pessoas que têm sido mais atacadas são aquelas que fizeram tudo bem, fizeram tudo certo, descontaram aquilo que o Estado mandou descontar com base em regras que nunca podem ser mudadas de um momento para o outro. Então quebra-se a confiança Quebra-se a confiança no sistema e esse é um dos objetivos pretendidos, porque se quebrar a confiança no sistema público, transfere ou tenta fazer com que a confiança se transfira para os sistemas privados. Agora, aquilo que também a experiência nos ensina
é que nos países onde isso acontece, quando o sistema privado falha, tem que ser os contribuintes a ir salvar aquilo que eram os compromissos. Nesta crise global já se verificou exatamente Verificou-se exatamente isso. Portanto, eu diria até, esta ação atrevida, no sentido de não aprender com aquilo que já aconteceu, com aquilo que, por ter sido mau e já ter acontecido, nos ensinou que as nossas apostas, as apostas da Europa Ocidental, eram as apostas corretas, está-se a tentar introduzir em Portugal, ao fazer dos portugueses meras cobaias de laboratório para experiências que já demonstraram em muitos sítios do mundo que são experiências falhadas. E, portanto, isso é um atrevimento absolutamente inaudito e nunca ninguém se atreveu em tão pouco tempo a introduzir rupturas dessa natureza. Eu gostava de saber, disse que eu era uma pessoa com sensibilidade social. Porventura, porque eu sempre lidei muito com o terreno, eu não me limitei a estudar e a estar no mundo da concepção das políticas. Eu trabalhei no terreno, eu trabalhei com as pessoas, eu percebi o que é o impacto que as decisões políticas têm na vida das pessoas. E uma das coisas com que nós estamos confrontados hoje em dia e que tem realmente dado origem a esta total insensibilidade social com que o Governo nos brinda, como eu digo às vezes até alguns requintes de malvadez, é precisamente o facto de cada vez mais termos na ação política pessoas que têm uma formação teórica abundante, muitas vezes obtida no mundo anglo-saxónico, que não tem nada a ver com a nossa cultura europeia e que, portanto, entendem introduzir aqui aquilo que já deu mau resultado nos países onde vigora. E sem precaver as consequências. Deu já maus resultados, não é? Portanto, se nós virmos o que é que se passa nos Estados Unidos relativamente ao sistema de saúde, que tem que ver com uma cultura muito individualista e muito própria. Os Estados Unidos são o país com o maior PIB do mundo, o maior produto interno bruto no mundo. São os países que mais afetam do seu produto interno bruto à saúde, praticamente o dobro dos países ocidentais, e são aqueles onde os níveis de saúde não alcançam os níveis de saúde que existem na Europa Ocidental e, sobretudo, deixam cerca de 40 milhões de pessoas sem qualquer cobertura. Portanto, se as pessoas acham normal, e acham aceitável que uma pessoa pobre chegue a um hospital e não possa tratar-se porque é pobre, se as pessoas acham normal que quem tem dinheiro aceder a um tratamento de qualidade e quem é pobre pode ser deixado de morrer à vontade ou adoecer e adoecer gravemente e sem qualquer apoio às manifestações da sua situação de doença, eu penso que se fizer um inquérito alargado aos portugueses, isso não tem nada a ver com a nossa cultura e não tem nada a ver com a nossa cultura já desde o tempo em que se fundaram as Misericórdias e os Monte Pios em Portugal. Portanto, só para dizer que realmente há culturas que têm que ser respeitadas, que não devem ser destruídas, porque desfazer é muito fácil, reconstruir é muito pior, muito mais difícil. A implementação destas medidas de austeridade têm sido feitas à base da criação de uma expectativa que os sacrifícios vão valer a pena. Muitas pessoas sofrem sacrifícios profundos, mas com a expectativa que os sacrifícios vão valer a pena. Aliás, é essa a mensagem que nos passam todos os dias. A doutora Maria do Bem está profundamente convicta que estes sacrifícios não nos vão levar a bom porto. Eu estou convencida que as rupturas sociais e mesmo económicas que vão resultar daqui, que não nos vão levar a bom porto e, sobretudo, aquilo que me incomoda muito é que os portugueses não deveriam estar sujeitos a esta experimentação social. Eu lembro que a vizinha Espanha, que tem também um governo de direita, um governo muito conservador, a reforma de pensões que foi levada a cabo, já que me falou nas pensões, prevê que elas sejam aumentadas em função do desempenho da economia, mas não prevê que elas possam ser descidas em função do desempenho da economia. E o governo pretende fazer aquilo que mais ninguém fez.
Pretende fazer aquilo que mais ninguém fez. Mas, sobretudo, pretende, e nós estamos a assistir, ao aumento das desigualdades sociais, e estamos a assistir a que há uma mexida em tudo aquilo que deveria já a experiência feita aconselhar que fosse mantida alguma estabilidade, desde logo, sobretudo, a nível das políticas educativas e a nível das políticas de investigação científica. Acho que o caminho que se está a trilhar é um caminho que tem alguns vencedores, eles estão à vista e são poucos, e tem muitos perdedores, tem uma multidão de perdedores. Mas há uma coisa que eu gostava de dizer e que eu acho que era um conselho público que eu dava, é que não fica bem às pessoas que estão fora dos sacrifícios, que estão com posturas absolutamente, estão com posições muito defendidas, quer em termos de rendimentos, quer em termos da projeção social que detêm, que não estejam a considerar sempre que aos mais pobres se pode cortar cada vez mais, aos mais debilitados, aos mais velhos, aqueles que já não podem fazer outras apostas na sua vida, e eles confortáveis nas suas cadeiras de boa remuneração e de grandes oportunidades feitas e conseguidas através da sua rede de conhecimentos, considerar que para eles tudo é pouco e para os outros tudo é demais. Isso é na minha interpretação e na minha avaliação, é absolutamente imoral. Com o conhecimento terreno que tem e a situação de ficar chocada, como já demonstrou, fica ainda mais chocada quando vê declarações como a do Eduardo Catroga, dizendo que os 46 mil euros que ganha por mês não são suficientes para que não pagam as competências que tem. Eu devo dizer-lhe uma coisa que é para mim um princípio de vida. Eu não estou preocupada com os rendimentos elevados se eles pagarem os impostos que são devidos. Eu estou preocupada com os rendimentos pouco elevados. Aliás, penso que isso foi uma grande lição que o Olof Palme deu na altura ao Hotel Saraiva de Carvalho, quando foi visitar e lhe disse: os senhores em Portugal estão preocupados em dar cabo dos ricos, eu na Suécia estou preocupada em dar cabo dos pobres. E, portanto, essa postura é a minha. Eu não quero saber o que é que o Dr. Eduardo Catroga ganha se pagar os impostos correspondentes. Agora, o que eu não gosto é de ver o Dr. Eduardo Catroga a dizer que as pessoas podem suportar mais sacrifícios, porque ele, felizmente para ele e para a família, não tem que suportar sacrifícios alguns. Pelo contrário, pelo facto de pertencer a um dos governos da maioria, conseguiu uma posição que é remunerada de uma forma que eu não sei, nem vou classificar em termos do seu valor, porque digo sinceramente, não é isso que me preocupa se ele pagar os impostos que são devidos. O que me preocupa muito realmente é que é considerar que altos salários são devidos quanto mais se empobrecem as pessoas, uma lógica daquela plataforma giratória que o Krugman denunciou e que é em relação às pessoas que são responsáveis por políticas que são de austeridade e expansionista, são tanto mais valorizadas em termos de mercado, quanto mais duras são na sua aplicação no mercado internacional, seja ele o de Davos, seja ele o que quer que seja, que depois permite que essas pessoas que foram fortes com os fracos possam vir a ser altamente sucedidas do ponto de vista das oportunidades de trabalho que lhes são oferecidas. Isso é que me angustia, isso é que me incomoda, porque é um mundo muito pouco saudável e um mundo com o qual eu não me conformo. O secretário-geral do seu partido recentemente anunciou que, se ganhasse as eleições, um dos seus principais objetivos da legislatura seria acabar com o sem-abrigo. Foi acusado de demagogia, foi acusado de criar expectativas às pessoas que não conseguirá cumprir. Qual é que é a sua visão
e a sua percepção sobre esta medida? A visão sobre essa medida é a seguinte: como é evidente, nós temos que respeitar sem-abrigos que o queiram sê-lo. Agora, o que nós podemos, enquanto sociedade organizada, é dar um abrigo se eles precisarem dele e o quiserem, é dar-lhe acesso à higiene pessoal, é dar-lhes uma refeição ou permitir que eles se alimentem adequadamente. E, portanto, é uma chamada de atenção para fenómenos da exclusão e da exclusão grave que estas políticas de austeridade expansionista têm agravado. Porque essa reação tem a ver com o facto de, no último ano, ter aumentado em 30% o número de sem-abrigos, designadamente na cidade de Lisboa. Isto é pungente. Isto é pungente. Não é uma questão de opção, é uma questão de pessoas que estão a ser centrifugadas pela sociedade e centrifugadas para o maior dos desesperos. E já agora que me fala nisso, eu gostava de dizer para todos aqueles que consideraram que se os sem-abrigo aguentam, nós também aguentamos, dizer que a taxa de mortalidade dos sem-abrigo é cerca de 20 anos mais baixa que a das pessoas normais e que o número de episódios agudos de doença que os leva a correr às urgências hospitalares é bastante mais elevado do que o da média das pessoas normais, o que significa que são caros, entre aspas, do ponto de vista da pressão sobre as despesas sociais, e têm uma esperança de vida muito limitada e, sobretudo, uma esperança de vida que, enquanto existe, tem doença grave a acompanhá-la. Portanto, os sem-abrigo não aguentam. Fazendo um exercício hipotético, se a doutora Maria do Belém voltasse a formar governo, o que é que... Eu nunca formei governo. Fui membro do governo. A pertencer ao governo. Qual é que seria a medida ou as medidas que tomaria de imediato para inverter este Eu acho que quem formar governo, eu espero que seja o Partido Socialista a formar governo proximamente, tem que avançar com um desígnio estratégico para a mobilização das pessoas e tem que fazer um grande trabalho de concertação. Eu acho que todas as forças vivas do país têm que ser chamadas para ajudar a uma política económica diferente, a uma política que signifique investimento nas pessoas, a uma política que signifique não deixar ninguém para trás, porque é isso que reclama a nossa cultura, a nossa vivência democrática, e gostaria que 40 anos depois do 25 de Abril nós só conseguimos o D da descolonização, os outros Ds, o da democracia mais aperfeiçoado, infelizmente não o temos tido, porque falta a transparência, falta a concertação e falta a prestação de contas adequada, e o D do desenvolvimento humano. Nós conseguimos grandes progressos a nível da saúde, conseguimos grandes progressos a nível da solidariedade social, que agora estão a ser postos em causa, mas falta-nos o outro eixo da afirmação e do investimento em capital humano e em conhecimento, que tem que ser o nosso grande desígnio em termos nacionais. E depois um outro grande desígnio que tem que ser conseguido, que é o prestígio do país, que nós temos sido amesquinhados lá fora, quando os portugueses não são defendidos. O prestígio do país, como povo que merece o seu lugar no mundo do futuro, à altura da sua história. Nós temos uma posição estratégica privilegiada, temos que apostar na nova plataforma marítima e na nova plataforma continental como um eixo de afirmação de Portugal e da recriação das suas alianças naturais em termos transatlânticos e em termos da relação com a África e com o Oriente. Nós temos que nos afirmar por esse lugar presente, forte e prestigiado na cena mundial, independentemente no aprofundamento
fundamento da União Europeia que nós defendemos, independentemente dessa nossa colaboração no reforço do projeto europeu, nós não podemos esquecer, nem ignorar, nem deixar de investir do prestígio de Portugal no quadro das relações geoestratégicas e geopolíticas e geoeconómicas mundiais. Antes de concluir, não poderia deixar de lhe pedir a sua análise e a sua avaliação em relação à atual liderança do Partido Socialista, sendo que tem havido um desfazamento entre aquilo que é a expectativa das pessoas do maior partido da oposição e aquilo que são os resultados das sondagens. Os resultados das últimas sondagens que eu conheço apontam para o Partido Socialista à frente cerca de 4 pontos relativamente à coligação existente, portanto aos dois partidos somados, e isso significa que as pessoas estão a acreditar nas propostas socialistas. Penso que o secretário-geral do Partido Socialista tem dado provas de grande vitalidade, de grande definição dos objetivos essenciais do país e de grande vontade de ter uma postura na política que está à altura daquilo que tem sido o seu comportamento no exercício desses cargos. E eu penso que só o Partido Socialista, pelas relações que tem com o projeto europeu na sua essência, como sabe, foi o Partido Socialista que apostou pela primeira vez nesse desígnio estratégico para Portugal, nas relações que nós temos que construir relativamente aos países que pensam como nós e que estão, de certa forma, na linha dos países do Sul, que a recente orientação da Comissão Europeia introduziu em termos de clivagem relativamente ao projeto inicial de uma Europa de solidariedade e de redução das desigualdades entre países e dentro de cada país tem introduzido. E, portanto, aquilo que eu acho é que o Partido Socialista tem todas as condições para afirmar as suas ideias, afirmar o vencimento dessas mesmas ideias e, através delas... Está convicta que irão ganhar as eleições? Estou convicta que iremos merecer a confiança dos portugueses. Doutora Maria de Belém, foi um enorme prazer esta conversa. Muito obrigada também. Muito obrigada e felicidades para o vosso jornal e para os oeirenses também. Muito obrigada.